Graça e paz, povo eleito do Senhor. Melhor manhã para todos, com todas as sortes de bênção para vocês e para toda a vossa família que me assiste através dessa live, pelo Facebook. Aliás, pelo YouTube, desculpe. Mas é assim mesmo. A gente vai ficando um pouco mais velho, vai ficando mais sempre fiel ao Evangelho do Senhor Jesus. Em um dos meus escritos e estudos bíblicos que eu faço, eu desenvolvi esse tema baseados nos aspectos de como foi o fim da lei de Moisés, que já de antemão desvanecia desde o ato que foi escrito pelo dedo de Deus no Decálogo, e depois a segunda, vamos dizer assim, no segundo momento que foi Moisés escrevendo as leis secundárias, que se tornou em 613 leis, para que os judeus fossem acometidos de ordenanças para o cumprimento de uma organização social, política e de, vamos dizer, social, política, defesa e segurança, que é a parte civil, né? Que são as Torás, na realidade os 5 livros da Torá, baseados nos livros cíveis da lei de Moisés, nas 613 leis. E eu digo que o fim da lei, ela foi baseada em 2 aspectos. Eu queria começar primeiro com o primeiro aspecto, lendo aqui Romanos capítulo 10, versos de 4 a 11, para dar início, né? Porque nesses temas iremos abordar o fim da lei, cultural, cerimonial, alimento e tudo mais que vinha acometido dessas leis, que escravizavam os cristãos em 2 aspectos, antes da cruz e depois da cruz. Então nós vamos ver essa lei antes da cruz e depois da cruz. E eu quero iniciar isso com Romanos 10, capítulo, verso 4 a 11. Porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crê nele seja declarado justo. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda, eram as ordenanças. Entretanto, no verso 6, a justiça que vem pela fé diz, entre aspas, você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Isso eu estou lendo na versão Palavra Viva, que é uma das versões que mais se aproxima do contexto e texto dos códigos originais. Ou você não precisa, no verso 7, ou você não precisa descer os abismos, a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz a justiça? A palavra é aquela que pregamos. Já é de fácil acesso a cada um, e realmente é. De nós, de fato, ela está em sua boca e em seu coração, que é sua mente, e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos anunciando, assim como eu e muitos pregadores da graça, que traz o que estamos anunciando para todos aqueles que nos escutam. Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, e crendo do fundo do coração, no fundo de sua mente, que Deus levantou dentre os mortos, e você será salvo. Mas salvo do quê? Do pecado? Aqui cita que é um pecado? Não, aqui cita que será salvo da sua mente, porque abrirão seus olhos e você verão com claridade o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para Deus, e com a boca que se confessa a sua salvação. Ou seja, é com a boca que se confessa aquilo que eu aceito como ordenança de Deus, como revelação das boas obras, das boas novas de Cristo, para que eu possa viver em paz, gozo, justiça e alegria, e esperança naquilo que é de retornar ao lar celestial ou à pátria celestial.
As Escrituras nos diz: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. E é uma justa verdade. Todo aquele que crê no Senhor jamais se decepcionará. Sempre terá suas consequências, porque Deus é soberano. Tudo aqui na terra e tudo que nós fizermos é da vontade de Deus. Ele tem autonomia para isso. Ele tem soberania para isso. Então vejamos o que disse Romanos no capítulo 3. No capítulo 3, eu vou adentrar um pouco a mais aqui, para que possamos ver o que diz Romanos no capítulo 3. Portanto, agora, sem a lei, se manifesta a liberdade e a justiça de Deus, que foi testemunhada pela própria lei, proclamada pelos profetas, que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus. Vamos ver isso bem claro em Romanos capítulo 3. Vamos ver isso bem claro em Romanos capítulo 3, nos versos 21 e 24. Veja o que disse Romanos capítulo 3, no verso 21 a 24. 21 a 24. Vejamos aqui: justificados pela fé em Jesus. Agora, porém, se manifestou a justiça que vem de Deus. Se manifestou a justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei. Que não tem nada a ver com a lei. Então, nós estamos falando antes da cruz. Que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. O que os profetas previam? Que Deus anunciava através dos profetas? A vida do Messias, separado do ungido, do Machia, aquele que viria findar a lei, aquele que viria revogar toda a lei, toda. Alguns irmãos ali eleitos de Deus, adventistas, e alguns assembleianos, presbiterianos, batistas, eles ainda vivem sob a lei de Moisés. Eles ainda edificam aquilo que foi destruído na cruz, dizendo que ainda tem valia sobre a questão das leis de Moisés. Engano, simplesmente engano. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele, no verso 22, ele nos declarará sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Sem qualquer distinção. Seja ele assembleiano, seja ele batista, seja ele católico, seja ele umbandista, espírito, não interessa. Não há distinção de povos. Pois todos pecaram no passado. Nós estamos agora nos vendo antes da cruz, porque todos pecaram. Pecaram porque eram submissos à lei, viviam debaixo da lei. Porque todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Até porque quando Paulo prega aos romanos, ainda existe essa transição depois da cruz, ainda de uma observância da lei de Moisés. Então, contudo, somos sempre bem recebidos, claro, por aqueles que vivem das práticas da lei, porque são zelosos de Deus, mas sem conhecimento de Deus. Isso vai estar lá em Atos 21, verso 17. Porquanto o sistema, fazendo um dos utensílios da antiga aliança e seus aspectos, fincos, comemorações, tabernáculos, dividindo os aspectos através dos véus, né? E por Altíssimo e a arca da aliança, contendo em pedras os mandamentos de Deus, ainda na observação do decálogo. Contudo, isto tudo eram os rudimentos da lei, portanto, antes da cruz, o que se tornava a prática para o sistema religioso nos dias de hoje, porque eles usam as mesmas práticas e utensílios: Santa Ceia, batismo nas águas,
subida a monte, sacrifício disso, sacrifício daquilo, vigília, jejum e muito mais outros sacrifícios que eles utilizam da forma antiga da lei. Então, as práticas do sistema religioso nos dias de hoje, tomando-se assim práticas respectivas da lei de Moisés. Porém, sendo o sacrifício de Jesus perfeito, e depois de dizer os sacrifícios, não quiseste o holocausto mais. Quer dizer, desistir da prática do holocausto. Então, não quisesse mais os holocaustos, coisas que oferecem segundo a lei. Na graça, o que é depois da cruz, no período que antecede a destruição do templo de Jerusalém, era necessário que removesse o primeiro, que era a lei, para se estabelecer o segundo, que é a graça. Enquanto falamos do fim da lei, nos referimos à escravidão e às práticas de sacrifícios que isso o sistema faz direto. Então, que o sistema aplica para os crentes até os dias de hoje, porque se subestabelece em cima daquilo que já foi destruído, já foi aniquilado. A lei, que era o diabo daquela época, aniquilado o diabo, porque como está escrito, era necessário que Jesus morresse para que o diabo fosse aniquilado. Então, justamente isso aí. Quando, na realidade, Jesus já dizia no seu tempo de carne, que trazia a boa nova, a alegria, a esperança, não o terror, uma alegria, a boa nova, a esperança, vida eterna. Ele estava tornando antiquada a primeira. Está lá em Hebreus 8:13, assim como está em Hebreus 10:8 e 9. Se alguém quiser contextualizar e ver esse texto, contexto, é muito fácil. Então, na realidade, esses dois aspectos, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, todo o cumprimento da lei de Moisés. Após a cruz, extinguiu-se a primeira para que entrasse a segunda aliança. Desculpe. E a segunda aliança com Deus é justamente a sua graça. E o justo viverá por fé. E salvo pela graça. Então, o espírito, a carne se salva pela mente. É pela graça que a mente humana se salva, não o espírito, que o espírito não é passível de condenação. Apenas a carne, a mentalidade, a mente, o psique, transformará através de uma metanoia, transformação da mente, para que a salvação da carne, com relação a práticas de errar o alvo, não se cometa, e sim manter-se no caminho reto e perfeito em Cristo. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe sempre, 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 com todas as sortes de bênção, para vocês e para toda a família. Um abraço do irmão Isidro.